Olá, nesse vídeo vou trazer 7 tabus que ninguém te conta sobre viver em Portugal e principalmente nas grandes cidades tipo Lisboa e Porto. Portugal vai além de Lisboa e Porto, já falei no primeiro vídeo. Se você não assistiu a minha apresentação, vá lá, eu vou deixar aqui em algum lugar ou aqui na descrição sobre a minha mudança, né? 2 vezes mudei para Portugal e não me arrependo. Portugal é lindo, é maravilhoso, mas existem tabus para quem passa, ou para quem é brasileiro, não tem descendência portuguesa, que tem um pouco mais de dificuldade nessa transição, nessa mudança. Então, não é mil maravilhas como muita gente quer passar aqui na internet, mas é bom que você se prepare, porque é isso, Portugal é um país maravilhoso, tem segurança, tem estabilidade, as pessoas são maravilhosas, longe daquilo que muita gente tenta passar, que são grosseiros, que são isso ou aquilo. O povo português é um povo direto, é um povo alegre, é um povo divertido, que ama receber, mas alguns podem estar calejados por algumas situações, né, dos nossos conterrâneos que acabam vindo, fazendo besteira e acaba por denigrir e acaba ficando tudo no mesmo bolo. Mas aqui nesse vídeo eu vou tentar fazer uma série de vídeos trazendo, né, algumas situações que você precisa saber a realidade, né, entre morar em Portugal, as facilidades, as dificuldades, enfim, né? E vamos a isso. Para começar, nós temos um país, Portugal é um país lindo, maravilhoso. Todo mundo vem falar na internet sobre o fado, sobre as praias, a qualidade de vida, sobre o pastel de nata, mas a vida no dia a dia, ela não é só turismo, ela não é só um conto de fadas, né? A vida no dia a dia existem tabus, existem dificuldades, né? Principalmente para quem está recomeçando e que vem com pouco dinheiro para Portugal, porque, claro que o euro, comparado com o real, é muito mais alto, né? Então, há essa necessidade de entender essa grande diferença, né? Então, eu vou te falar aqui alguns tabus, né? E vou discriminar aqui 7 de viver em Portugal, que ninguém te conta e que eu vou te mostrar principalmente, né? Se você foca só em ficar em Lisboa e Porto, mais uma vez repito, Portugal vai além de Lisboa e Porto. Você tem cidades lindíssimas, vilas lindíssimas e que tem também oportunidades. Basta você se empenhar e se dedicar. O primeiro grande tabu, né, é a habitação, com certeza. Arrendar uma casa, né, ou alugar uma casa, um apartamento em Portugal, hoje em dia está extremamente difícil. Os preços estão altíssimos, a oferta é muito pouca e, principalmente, Lisboa e Porto, é muita gente concorrendo para um único lugar, né? Para uma única casa, um único apartamento, mas não é só aqui, né? Por exemplo, Holanda é quase como um leilão, alugar ou até mesmo comprar um imóvel. E Portugal está saturado, muita gente, muita procura e pouca construção. Hoje a gente já começa a ver mais construções, mas mais afastado, né? Então, as cidades menores, como por exemplo Braga, Aveiro, Évora, Viseu, são cidades que há mais ofertas, né? E os preços podem ser muito mais baixos que Lisboa e Porto. Se você quiser que eu traga aqui algumas comparações, é só me falar. É muito fácil fazer essa pesquisa, tá bom? Outro grande tabu, né? O segundo grande tabu aqui são os salários, né? O salário é muito baixo em comparação com o custo de vida. O salário mínimo em Portugal, hoje, né? Nós estamos no dia 30 de setembro de 2025, são 870 euros, é um dos salários mínimos mais baixos da Europa Ocidental. E as rendas, a alimentação e os serviços, principalmente em Lisboa e Porto, estão cada vez mais caros.
né? Então, mas a gente coloca aqui a comparação de salário mínimo, mas você ganha mais, né? Você tem possibilidade de ganhar mais. Então, nas cidades menores, esse custo de vida, ele pode ser mais acessível, os salários não chegaram a tanto, né? Como eu disse, tem pessoas que ganham salário mínimo? Tem, mas por norma, você consegue um pouco mais. E nas pequenas cidades pode ser que você não consiga, né, esse extra tão grande como você conseguiria na cidade grande, mas em compensação você tem custos menores de aluguel, há produtores locais que você consegue fazer as suas compras com um preço mais acessível, mercados e isso tudo. Então, há um diferencial, né? E desde que você também consiga se adaptar, né, às pequenas cidades e viver, né, de forma mais saudável, digamos assim. Outro grande tabu, outro grande problema é o frio dentro de casa. No inverno, as pessoas, por norma, descobrem que dentro de casa pode estar mais frio do que na própria rua, né? Quando a gente começa a ir para o norte de Portugal, né, onde o frio é mais intenso, principalmente quando a gente fala de imóveis antigos, casas, apartamentos antigos que não têm bom isolamento, não tem boa proteção térmica, né? Nas cidades menores, as casas são mais térreas, claro que vão ter prédios, construções novas, né? Mas você vai encontrar, infelizmente, muita casa sem um aquecimento central. E aí você tem que usar diversos edredons, mantas, colchas, pijamas. Eu cheguei a morar no meu antigo apartamento, era tanto frio que eu cheguei a dormir no inverno de cachecol, gorro e luvas, para vocês terem uma noção. Mas eu vivo numa vila que é numa serra, né? E faz muito frio. Então eu entrava no meu quarto, parecia que eu estava entrando num freezer, né? Numa arca congeladora. E realmente era uma coisa impressionante. Mas por quê? Porque não tinha, né, aquecimento central, não tinha bom isolamento em janelas, portas. Então, isso é um problema grande e a gente tem que saber remediar e saber dar ali. Então, muita gente no inverno descobre que o frio de Portugal é terrível. Outro tabu, o quarto, vamos para a saúde pública. Em Portugal, nós temos o sistema de saúde acessível, mas que chega a ser um problema muito sério, principalmente nas grandes cidades, com tempos de espera, né? Filas muito longas para as consultas, cirurgias que demoram muito a acontecer, e enfim, né? Acaba por ter ali uma grande dificuldade, e isso é constantemente falado nos telejornais, né? Na televisão. Então, quem precisa do serviço acaba, se tiver condições, como é óbvio, acaba optando pelo setor privado, que eu sei que não são todas as pessoas que conseguem pagar uma consulta privada, mas é a opção que acaba por acontecer e que não é correto, como é óbvio, né? E nas cidades menores, esse acesso é muito mais rápido. Podem haver menos especialistas? Podem, mas você é atendido, né? Aqui, por exemplo, onde eu vivo, o centro de saúde é maravilhoso, o atendimento é rápido, eles rapidamente te encaminham para a Universidade de Coimbra, e aí, quando vai com o encaminhamento, as coisas se tornam mais rápidas. É claro que depois, se a pessoa precisa passar por uma cirurgia, se não for uma urgência, emergência, as coisas demoram mais, né? Enfim, é um sistema público de saúde, mas eu gosto muito. E aqui, muitas vezes, a gente fala que o serviço público acaba sendo melhor do que muitos convênios no Brasil. Incrível, né? O quinto grande tabu é a questão de trabalho, né? E muitas vezes trabalho
acaba se tornando precário, né? Em Lisboa e Porto há mais oportunidades, sim, mas muitas vezes esses empregos eles são temporários e com contratos muito curtos, né? O que causa ali uma instabilidade muito grande, né? Para quem vem e busca ali se estabilizar. Nas cidades menores, pode haver muito menos ofertas, né? Como é óbvio, e infelizmente a progressão também de carreira acaba ficando mais lenta. Ou seja, você acaba tendo algumas dificuldades nesse sentido, mas há ofertas. E se você for um bom funcionário prestativo e cumprir, né, claro, com regras, como todos os lugares, você consegue a progressão, você consegue um contrato efetivo. Muita gente reclama, a gente passa, né, nos lugares, principalmente quando a nível de restauração, os donos, né, de restaurante reclamam muito porque não conseguem encontrar pessoas que fiquem, né, talvez pela carga horária, talvez pelos salários, enfim, né, há muitas coisas, muito que se diga, mas há oportunidades e às vezes isso pode ser a pessoa se esforçar um pouco e falar, eu vou fazer isso até encontrar outro trabalho, ou fazer ali part-time, enfim. Mas nós temos, infelizmente, nesse momento, essa situação, mas também temos muita gente que acabam desistindo e não ficam, né? Mas cada um é que sabe de si, aqui a gente não está para julgar nem patrão, nem funcionário, nada disso. Aqui eu estou falando quais são os problemas que normalmente o povo brasileiro acaba enfrentando quando vem para Portugal no sentido de trabalho. O tabu que vamos colocar como sexto tabu são as diferenças, né, de cultura, né, diferença cultural. Então, o povo português é um povo mais reservado, são muito cumpridores de horários e alguns hábitos, né? E nas grandes cidades o ritmo ele é acelerado e as pessoas acabam sendo mais distantes, até porque já levaram, às vezes, alguns golpes, às vezes já foram enganados, né? Então, isso das duas partes, né? Nós temos histórias de pessoas que vieram, trabalharam e no final do mês não receberam um salário, como temos patrões, né, que recebem as pessoas e depois o funcionário falta, não cumpre horário, e isso, né, é uma coisa que incomoda, né, essa questão de cumprir horário e, infelizmente, é um dos fatores que mais acaba prejudicando, né? E nas cidades pequenas, as relações elas podem ser muito mais próximas e acolhedoras, com toda certeza. Há algumas diversidades, sim, claro, mas aqui as pessoas abraçam mais no interior, né? Digo, as pessoas acabam sendo mais afetivas, mais empáticas, então, e nas grandes cidades não, né? Acaba sendo ali um corre-corre, uma coisa mais ligeira, e no interior não, né? Como eu disse no início do vídeo, o povo português é acolhedor, sim, quando você conquista, tem uma alegria, são amigos, são leais, então, eu acho que você acaba encontrando muito mais isso nas pequenas cidades. O último tabu que eu trago aqui para vocês é turismo versus vida real. Isso é muito importante a pessoa ter como consciência, né? Visitar Portugal é maravilhoso, tem a culinária, as praias, monumentos, a alegria, né? E muitas vezes as pessoas vêm no verão, tem aquela coisa do sol, do calor, mas morar aqui envolve outras coisas, como no Brasil, como em outros países, burocracias, impostos, filas, todo o desafio de um dia a dia,
como em qualquer outro lugar, mas que depois a pessoa vem para aqui e acha que tem que ser tudo fácil, e não é, por ser um país pequeno, não é. Há burocracias, há impostos, há muita coisa desafios diários, às vezes o simples fato de abrir uma conta bancária, dos documentos que são exigidos, e tem que ser, né? Tem que ser. Como é que você imagina, você tendo um apartamento, alguém quer alugar esse apartamento, você vai alugar esse apartamento só pela cara da pessoa? Não vai. Você tem que ter uma garantia que aquela pessoa vai te pagar o aluguel. Então é um pouco a gente se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é o que está faltando. Então, nas cidades menores, sim, o dia a dia é muito mais tranquilo, é menos movimentado, é menos corre-corre, mas também temos um problema que são os serviços. Às vezes nas vilas, às vezes não, nas vilas você não vai ter determinados serviços, nomeadamente a Casa do Cidadão, acho que é esse o nome, e você vai ter nos lugares maiores, né? Então, isso a pessoa tem que ter consciência que, se imagina, é esse exemplo que eu dei, eu tenho um apartamento, vem alguém que quer alugar, e eu vou alugar sem documentos. No Brasil você também não consegue isso. Então, por que que em Portugal você iria ter, ou você acha que teria que ter essa facilidade? Não tem. Abrir conta em banco, idem aspas, né? Você consegue abrir conta digital, mas tem que ter endereço, tem que ter número do telemóvel, enfim, número de identidade, senão você não é ninguém, né? Por que que precisa os documentos? Para você ser um cidadão, né? Para você ter o teu número de pessoa física, né? Isso no Brasil também. Resumindo e concluindo, Portugal é sim um país incrível, com uma qualidade de vida maravilhosa, com segurança, o clima é bom, apesar de no frio ser muito frio, mas é um clima bom, muito diferente de muitos países da Europa, e tem muitas qualidades, muita coisa boa. É preciso a pessoa vir e sentir o país, não vir querendo briga ou achando que ai, é brasileiro, eu posso tudo, porque não. Nós temos regras, nós temos, todo mundo tem seus direitos e seus deveres e regras para cumprir. Então, é fundamental que você conheça as dificuldades que existem, é fundamental que você se coloque também no lugar do outro, e antes de tomar uma decisão de viver em Portugal. E lembrar que os desafios você vai encontrar muito mais nas grandes cidades, como eu mencionei aqui no vídeo todo, Lisboa e Porto. Nas cidades menores, a realidade pode ser bem diferente, com vantagens e, claro, que com desvantagens, mas aí é você colocar na balança o que será melhor para você. De repente você diz assim, eu tenho um trabalho pela internet, eu posso viver numa vila, numa cidade muito pequenininha, e vou conseguir viver ótimo, maravilha. Se às vezes você tem rendimentos no Brasil e quer morar para Portugal, isso é a cereja no topo do bolo. Claro que quem depende de trabalho, as questões ficam muito mais difíceis, muito mais complicadas, principalmente se a pessoa vem para receber um salário mínimo e estiver sozinha, as coisas realmente complicam. Mas hoje eu estava olhando num site, né, no OLX, e aqui na vila onde eu moro, um T2 para alugar por 600 euros. Então, às vezes você vem com um casal de amigos, às vezes você vem com um irmão, sei lá, e fazem aí essa divisão. E é isso. Espero ter contribuído, espero ter ajudado, espero que venham pessoas para acrescentar, brasileiros que venham para acrescentar, brasileiros que venham para querer crescer, para contribuir, e não para ficar, né, falando mal, julgando, ofendendo, que é muito triste ver essa ofensa de ambos os lados.
ver essa ofensa, tanto de português para brasileiro, de brasileiro com português, essa xenofobia horrível, eu fico sempre muito triste, fico sempre muito sentida com tudo isso, porque eu acho que se a gente tiver mais empatia, se a gente tiver mais amor para dar, as coisas vão ser muito mais leves e a vida pode fluir muito melhor. Eu acho que paz e amor sempre. Tem tanta guerra acontecendo, tanta coisa ruim acontecendo no mundo e as pessoas ficam. Às vezes, por exemplo, eu vejo, né, nos vídeos as pessoas indo ofender a pessoa que está fazendo o vídeo, falar que a pessoa está querendo enganar, mentir. Não façam isso. Eu acho que cada um tem o seu ponto de vista, mas principalmente para aqueles que vêm para Portugal, que querem uma melhor qualidade de vida, venham com o coração aberto, venham dispostos a conhecer outros lugares que não só Lisboa e Porto, porque há muita gente feliz aqui, Portugal tem muito para dar, Portugal tem muito para crescer e principalmente quer crescer com pessoas do bem. E eu acho que é o que realmente tem que ficar como o grande aprendizado aqui. Pessoas do bem que venham para crescer, que venham para contribuir, que venham para trazer alegria, sentar ali numa boa mesa junto com portugueses e poder rir, poder falar sobre a vida, sobre as diferenças, tomar um vinho, enfim, trazer a alegria do povo brasileiro, juntar a alegria do povo brasileiro com o povo português. Isso não tem dinheiro que pague. E eu acho que eu queria que as pessoas vivenciassem o que eu vivo em Portugal. E eu sou a maior defensora. Se você não conhece minha história, vá assistir o meu primeiro vídeo aqui do canal. É isso. Muito obrigada. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aí o seu comentário. Boa sorte para quem vier para o bem. Compartilhe com pessoas que você acha que vão se beneficiar, né, com essas informações. Eu vou trazer uma série de vídeos aqui e qualquer coisa me deixa aí embaixo nos comentários alguma sugestão, né, porque assim eu posso ter mais ideias para trazer aqui de vídeos e contribuir aí com essa sua mudança ou com a mudança de alguém que você sabe que está vindo para Portugal. E qualquer coisa, estou aqui. Me siga também na rede vizinha, que começa com I, e lá trago vídeos mais curtos, coisas mais corriqueiras. Obrigada, se inscreva no canal.